Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Até aqui. Nós estamos aqui já andando com bastante propriedade nessa nossa série de mensagens. Já andamos há alguns dias, já passamos por algumas afirmações de Jesus com respeito ao que ele afirma sobre si mesmo, do fato de ser ele o eu sou de Deus, né, o próprio Deus. Nós estamos fazendo afirmações a respeito disso, e agora especificamente vamos falar a respeito dessa afirmação de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A questão que está posta aqui nesse texto é: como alguém pode se chegar a Deus? Essa é a proposta da questão. Porque é justamente isso que Jesus está fazendo. Se você vem comigo, continua aí em João 14, mas eu quero ler algum versículo com você. Tenha paciência aí comigo, que é diferente para eu pregar assim, irmão. Vamos lá. João 14, 6. O que está acontecendo é o seguinte. Lá no capítulo 13, no versículo 36, diz assim: Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? E respondeu Jesus: Para onde vou, não me podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: Darás a vida por mim? Em verdade, te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. E aí Jesus ainda diz no capítulo 14: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Olha, a fala de Jesus está sempre assim: eu estou indo para algum lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Jesus disse isso, né? Porque depois de tudo que Jesus os ensinou, depois de tudo que Jesus falou, eles deveriam saber o caminho. Essa é a questão de Jesus. Vocês sabem o caminho para onde eu vou. Versículo 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Ou seja, se eu não sei nem o destino, como que eu sei por onde que o Senhor está indo? Não sei onde o Senhor vai, sei muito menos por onde o Senhor vai. E aí a questão é essa: mostra-nos esse caminho. E Jesus vai então responder: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A resposta que Jesus está dando, não só aqui no capítulo 14, mas até o capítulo 16, Jesus está explicando que ele está indo para junto do Pai. Agora, daqui por diante, Jesus vem anunciando que está indo para junto do Pai e está falando isso de forma clara. Ele está desde lá no capítulo 5 falando a respeito disso com os judeus, com os religiosos, mas agora, especificamente, ele está falando com os seus discípulos que está indo para junto do Pai. Eu sei que Jesus fazer uma afirmação como essa, ou esse tipo de afirmação de Jesus, essa resposta de que ele, Jesus, é o caminho para o Pai, de que ele está indo para o Pai, e de que ele é o caminho para o Pai, não tem outra maneira de se chegar a Deus, a não ser através de Jesus, eu sei que parece a coisa mais clichê do mundo. Eu sei que parece a questão mais básica, porque todo mundo fala isso, a gente fala isso o tempo todo. Agora a questão é assim: será que isso é simples? Não, não é simples. Nenhuma das falas de Jesus a respeito do eu sou é simples. Ela sempre carrega algo muito mais poderoso, sempre carrega coisas profundas, ensinamentos extraordinários. E eu gostaria de tentar aqui tatear alguma dessas coisas e falar ao teu coração, e você ter um instrumento, inclusive, de ajudar outras pessoas para que elas sejam bem-sucedidas nesse intuito de como é que nós fazemos para chegar até Deus. Como nós podemos nos chegar até Deus. Se a resposta parece simples, ela não é tão simples. Chegar até Deus é através de Jesus. Mas como isso se dá? Jesus, então, ele começa a explicar essa questão, e dentro dessa resposta, Jesus desmonta todas as religiões, e também
toda pretensa sabedoria humana e toda autossuficiência. Através dessa simples resposta, Jesus desmonta toda religião, toda pretensa sabedoria e toda autossuficiência. Vou tentar passar por essas três coisas que Jesus desmonta. Primeiro, Jesus desmonta todas as religiões quando afirma: eu sou o caminho. Quando Jesus faz a afirmação, eu sou o caminho, ele está desmontando todas as religiões. O pensamento comum lá nos tempos de Jesus é que o judaísmo, ou a religião que os judeus professavam, a fé, o tipo de crença que os judeus tinham, ela era suficiente para servir como um caminho até Deus. E é essa também a pretensão de todas as outras religiões, inclusive o cristianismo. Todas as religiões pretendem ser uma ponte, um caminho das pessoas até Deus. Acontece que quando Jesus fala, eu sou o caminho, ele está dizendo que qualquer outra coisa que arrogue para si essa qualidade de ser um caminho é uma falácia, uma mentira, é um engano. Então, qualquer religião nessa pretensão de ser a ligação entre até Deus é uma pretensão quebrada já. Quebrada porque o próprio Jesus disse que ele é o caminho. Jesus não é um caminho, Jesus é o caminho. Não há outra forma, não há outra maneira de se chegar até Deus, não há outro caminho até Deus. As religiões pensam que são ligações até Deus. E talvez você pense que de alguma forma você está ligado com Deus. Está ligado com Deus porque você tem uma religião. Talvez você pense que tem uma ligação com Deus porque você faz parte de um sistema religioso. Mas quando Jesus diz que ele é o próprio caminho até Deus, ele não está dizendo, ou ele não está apontando para um caminho. Ele não está dizendo, olha, eu, Jesus Cristo, estou dizendo que o caminho até Deus é o cristianismo. Ou eu, Jesus Cristo, vindo no judaísmo, eu estou apontando que o caminho até Deus é o judaísmo. E isso vale para qualquer outra religião, qualquer outra proposta religiosa. A palavra religião, inclusive, significa religar. A intenção das religiões é religar. E já é uma proposta morta. Todas as religiões são um aborto. Elas nascem mortas. Porque a pretensão, ou aquilo para o qual a religião existe, já é falido. Porque não é possível nenhuma religião religar uma pessoa com Deus. Muito menos, e qualquer que seja ela, humana. Então, Jesus é o próprio caminho até Deus. Ele não apenas aponta para o caminho. João Batista apontava para o caminho. João Batista apontava para o Jesus. Jesus é o próprio caminho. Ele já está no Pai, de tal maneira que o caminho já está no destino. Presta atenção que Jesus não fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai, como se fosse uma coisa para além dele, que ele fosse demonstrar. Ele diz, ninguém vem. Ele, Jesus, já está no próprio Pai. Ele, Jesus, como caminho, está ligado no destino. Presta atenção. Todo caminho está já conectado ao seu destino final. Da mesma forma, o próprio Senhor Jesus já está conectado com o Pai. Quem quer se conectar, quem quer chegar até o Pai, precisa necessariamente passar pelo caminho que é chamado Jesus. Os seus caminhos, suas obras, obviamente, apontam para o caminho. Mas os seus ensinos e suas obras não são um fim em si mesmo. Preste atenção, irmãos. Jesus não veio apenas para nos ensinar. Jesus não veio apenas para fazer e operar coisas, o que nós chamamos de as obras de Jesus. Jesus não veio apenas para falar sobre as coisas do Pai. Jesus não veio apenas para realizar as coisas do Pai. Ele mesmo, Ele próprio é o caminho. Se você pegar os ensinos de Jesus isolado da pessoa de Jesus, não vale nada. Hoje tem muitos livros sendo escritos a respeito de Jesus, sobre a competência de Jesus como um líder, como um servo, como seja lá o que for. Não adianta, nenhum ensino de Jesus desconectado da pessoa de Jesus é essencial e substancial para fazer com que as pessoas se acheguem a Deus. Nem mesmo os milagres. Muitas pessoas, inclusive, acham que porque em certos lugares acontecem milagres, naquele lugar Deus está aprovando, Deus está sequer presente. Preste atenção, fazer milagres, eu tenho sempre dito isso na igreja, fazer milagre
não é comprovação de que Jesus está fazendo qualquer coisa. Milagres acontecem para quem tem fé, irmãos. É fato. Nós cremos em milagres, sabemos que eles acontecem, mas milagres não são necessariamente algo que levaria uma pessoa até Deus verdadeiramente. O milagre não é um fim em si mesmo, assim como os ensinos de Jesus não são um fim em si mesmo. Jesus não veio para ser um mestre, Jesus não veio para ser um milagreiro. Ele é o próprio caminho. A questão está na própria pessoa dele. Entrar no caminho, então, meus irmãos, entrar no caminho que vai até Deus, até o Pai, não diz respeito a apenas estar em lugares e a fazer certas coisas. Eu sei que muitas pessoas pensam que estão indo em direção a Deus porque elas frequentam uma religião, porque elas estão indo numa igreja, um lugar religioso, um centro religioso, porque elas recebem orações, porque elas recebem ensinamentos de certas pessoas. Você não vai alcançar Deus, não vai chegar até Deus pelo simples fato de frequentar um lugar, pelo simples fato de ouvir uma instrução religiosa. Você não vai chegar até Deus porque você está num lugar que se chama religioso, seja se é uma igreja ou qualquer outro lugar. Não é essa maneira. A maneira de estar em Deus, a maneira de se chegar até Deus é através de Jesus, da pessoa de Jesus, pela fé na pessoa de Jesus. Isso é essencial entendermos. Frequentar lugares sagrados não nos leva a Deus. Fazer coisas religiosas não nos leva a Deus. Estar em Cristo pela fé nos leva imediatamente a Deus. Glória a Deus por isso. Nós somos um povo que confiamos em Jesus. Nós somos um povo que queremos nos relacionar com Jesus. Nós amamos os ensinos de Jesus, nós amamos o lugar que nós frequentamos, que nós entendemos ser o nosso lugar de acolhida religiosa, nós amamos a nossa comunidade, nós amamos o nosso povo, mas aquilo que nos leva até Deus é a pessoa bendita de Jesus Cristo, e nós devemos colocar a nossa fé e a nossa confiança nele, e só assim nós chegamos a Deus. Nenhuma religião pode levar ninguém a Deus. Sendo assim, se alguém um dia perguntar qual a religião certa, a resposta é: a religião certa é Jesus. Não é o cristianismo e nem é qualquer outra. Porque o máximo que uma religião pode fazer é apontar para Jesus. O máximo que uma religião pode fazer é citar os ensinamentos de Jesus. Mas só Jesus é o caminho que leva alguém para o céu. Amém? Glória a Deus. Segundo, Jesus desmonta toda a pretensa sabedoria humana quando afirma: eu sou a verdade. Olha só, então primeiro Jesus desmonta todas as religiões quando ele afirma: eu sou o caminho, mas Jesus também desmonta toda a pretensa sabedoria humana quando ele afirma: eu sou a verdade. Irmãos, a verdade não é apenas um conceito. Jesus não estava falando apenas a respeito da verdade. Jesus não apenas tinha ensinos verdadeiros e nem ensinava a respeito da verdade. Jesus é a própria verdade. Veja, como que nós sabemos que Jesus é a própria verdade? Ele mesmo falou, João 17:17, a palavra é a verdade. Jesus está pedindo ao Pai para que os seus discípulos fossem santificados na verdade, e a palavra de Deus é a verdade. Então veja, a palavra é a verdade. E o próprio João testifica a respeito de Jesus, João capítulo 1, versículo 1 e versículo 10, dizendo que Jesus é a própria palavra de Deus, o Logos de Deus. Logo, o que nós entendemos que, sendo Jesus a própria palavra de Deus, sendo Jesus o Verbo de Deus, a palavra encarnada de Deus, nós entendemos que ele é a própria verdade. Verdade não é apenas um conceito. Entenda, Deus não fala verdades apenas. Deus, quando se utiliza de Jesus, porque Deus fala através de Jesus, nós aprendemos, inclusive, se você esteve na escola dominical, você ouviu o Pedro ensinando muito bem, com muita competência, inclusive, ali na carta aos Hebreus, que por muito tempo os antigos, os antepassados, ouviram e foram ensinados através de muitas coisas, anjos, pessoas, muitas formas. Mas agora nós temos ouvido das coisas de Deus a partir de Jesus. Deus fala através de Jesus. E quando fala através de Jesus, também realiza tudo através dele. Veja que coisa extraordinária. A palavra do Senhor é o próprio Senhor Jesus. Ele é a palavra, ele é a verdade.
Deus, quando comunica a sua verdade, quando fala as coisas através de Jesus, não apenas fala, mas ele realiza coisas. Diz o texto sagrado que sem ele nada do que foi feito se fez. E através dele foram feitas todas as coisas. Deus fez todas as coisas pela sua palavra. Deus fez todas as coisas pelo seu Filho Jesus, que é a palavra, que é a verdade. Jesus é a palavra em ação, é o verbo. É isso que denota verbo. Verbo denota uma palavra que está em movimento. Jesus é a palavra que age. Jesus é a palavra ativa de Deus, que continua agindo, continua construindo, continua realizando, continua trazendo à existência coisas como se elas já existissem, porque Deus o disse. Ele é a palavra. Jesus, então, é a palavra realidade, não apenas é a verdade realidade, não apenas a verdade conceito. Se você gosta de estudar, com certeza você vai se deparar em algum momento com a verdade como um conceito dentro da filosofia. Alguns, inclusive, como Nietzsche, vão dizer que a verdade ela é apenas subjetiva. Ela é um mero ponto de vista. Ela não pode, portanto, ser absoluta, porque nós não podemos compreender toda a verdade. A verdade seria o contrário da mentira e nós não podemos ter a certeza do que de fato é a verdade, diz um dos filósofos. Muitos filósofos e pensadores ficam pensando a respeito da verdade, mas eles pensam na verdade a partir de um conceito. Logo, a verdade ela é subjetiva. Ela depende da percepção, ela depende de quem interpreta, ela depende de quem vê. Mas não é, meus irmãos. A verdade ela é absoluta. A verdade é uma pessoa. A verdade não é um conceito. A verdade não é apenas dados, uma informação sobre um assunto. Não é apenas uma informação que não é falsa. A verdade é uma pessoa. A única coisa que é subjetiva, ou seja, que depende de cada pessoa, não é a verdade. A única coisa que é subjetiva é a própria percepção e a interpretação da verdade. A verdade é absoluta. Então, quando te disserem, quando você estiver falando a respeito de Deus, e você levar verdades absolutas, e alguém disser para você que não é possível sabermos a respeito da verdade, ninguém tem essa capacidade, você vai dizer, de fato nós não temos a consciência da plenitude da verdade. Mas a verdade é uma pessoa, não é um conceito. A minha percepção pode ser limitada, a minha interpretação pode ser limitada, mas a verdade ela é absoluta. A verdade é Jesus. E se você está em Cristo, você está na verdade absoluta. Dessa forma, conhecer a Deus, chegar até Deus, que era a intenção dos discípulos de Jesus, não se dá apenas por você fazer parte ou se atolar em leis e um aglomerado de mandamentos. Você não vai saber a verdade a respeito de Deus se munindo de um monte de informações. A verdade a respeito de Deus não está apenas nas coisas que estão escritas, como se isso fosse a totalidade da verdade a respeito de Deus. Veja, tudo o que está escrito, mesmo a sua Bíblia, tudo o que está escrito é apenas um lampejo. O Antigo Testamento, então, é só uma sombra. Veja, o Antigo Testamento é uma sombra. O Novo Testamento é um lampejo. A verdade absoluta é o próprio Senhor Jesus. Tudo o que nós temos nas Escrituras são coisas ditas a respeito de Jesus. Você não se relaciona com Deus através do que você apenas sabe sobre Jesus. Você chega até Deus se relacionando com o próprio Jesus. Porque Jesus não é um conceito da verdade. Jesus é a própria verdade. Jesus é a plena revelação de Deus. As Escrituras falam de Deus, o Antigo Testamento fala de Deus de uma forma muito velada. O Novo Testamento já tem uma percepção melhor de Deus. Por quê? Porque o Novo Testamento é um escrito de pessoas que contemplaram Jesus. E Jesus é a plena revelação da verdade. Jesus é a imagem exata do ser de Deus. Ele demonstra de fato quem Deus é. Então, se você quiser conhecer Deus e quiser se chegar a Deus, você precisa conhecer a Jesus. Você precisa estar em Jesus, porque Jesus está em Deus. Ele é a plena revelação de Deus. Revelação de Deus, de sua pessoa e de suas intenções. Nós conhecemos a Deus, sabendo quem Ele é e sabendo o que Ele quer. Quais são os seus planos?
conhecendo a pessoa bendita de Jesus Cristo. Só é possível conhecer a Deus conhecendo Jesus. Só é possível chegar a Deus indo por Jesus. Maravilhoso, né? Terceiro, Jesus desmonta toda autossuficiência quando ele afirma: eu sou a vida. Então, primeiro, Jesus desmonta todas as religiões quando ele afirma: eu sou o caminho. Segundo, Jesus desmonta toda pretensa sabedoria humana quando afirma: eu sou a verdade. E agora, Jesus desmonta toda a autossuficiência quando afirma: eu sou a vida. Jesus não está falando, quando fala de vida aqui, ele não está falando da vida em contraste com a morte. Vida em contraste com a morte, ele falou em outro momento, quando ele falou: eu sou a ressurreição e a vida. Nós falamos isso na outra mensagem. Então, se você quiser entender o conceito de vida, no que diz respeito a ser um contraste com a morte, você precisa acessar a nossa outra mensagem anterior, quando Jesus fala: eu sou a ressurreição e a vida. Aqui, quando Jesus cita a vida, ele não está falando da mesma forma que disse anteriormente. Quando ele fala aqui: eu sou a vida, quando aqui ele fala eu sou a vida, ele está falando assim: eu sou a vida necessária para aqueles que desejam se achegar a Deus. Eu sou a maneira correta de existir para aqueles que desejam se achegar até Deus. Não é possível chegar diante de Deus quem não tem essa vida. Portanto, só através de Jesus você tem um caminho para chegar até Deus. Só através de Jesus você tem a verdade plena a respeito de Deus e a respeito do que Deus espera. Só através de Jesus você tem a vida necessária para se chegar a Deus. Isso é extraordinário. Porque olha só, eu vou falar uma coisa agora que não é tão simples. Ela é um pouco mais complexa do que a minha condição de explicar aqui agora me permite ajudá-los. É necessário que nós tenhamos vida para chegar diante de Deus. Deus é Deus de vivos e não de mortos. Deus é Deus de vivos e não de mortos. Vai comigo, Marcos, capítulo 12, versículo 27. Jesus está falando sobre a ressurreição dos mortos aqui com os religiosos. Vamos desde o 26 para vocês ouvirem. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes livro no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? E olha o 27. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Jesus não é Deus, Deus não é Deus de mortos. Deus é Deus de vivos. Deus não se relaciona com mortos. Mortos não se relacionam com Deus. Bem, eu sei que para alguns isso pode ser um pouco problemático, porque daí a questão seria: se Deus não se relaciona com mortos, o que será dos que morreram? Os que morreram não estão junto com Deus? Os que morreram em Cristo não estão com Deus? Estão, com certeza. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Os que estão mortos e estão na glória, eles estão mortos, mas eles vivem. Porque essa morte não os impede da vida. A morte os impede da existência humana. Aqueles que morreram no Senhor estão vivos, não estão mortos. Aleluia. Olha o que a promessa de Jesus diz. João 11, 25. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia. Jesus está prometendo, deu a sua palavra, que aquele que confiasse nele, mesmo que viesse a morrer, não ficaria morto, estaria vivo. Ele morre, mas está vivo. Ele morre e não deixa de existir. Ele morre e está vivo. Quem morre e está morto é aquele que está longe do Senhor. É aquele que não vive no Senhor, aquele que não está no Senhor. Deus é Deus de vivos, Deus não é Deus de mortos.
Aí você fala, tudo bem, pastor, eu entendi, mas o que isso tem a ver com a gente? Eu não morri ainda. Pois bem, o problema é que a Bíblia garante que as pessoas estão naturalmente mortas. Você talvez esteja vivo aí me assistindo, mas talvez você seja um zumbi, porque você está morto, embora você esteja vivo. Veja, os que morreram no Senhor, morreram a morte física e estão vivos diante de Deus. Mas algumas pessoas que estão vivas aqui, fisicamente, estão mortos espiritualmente. Efésios capítulo 2, versículo 11 diz: vocês foram vivificados quando ainda estavam mortos nos vossos delitos e pecados. O que está dizendo? Que os nossos pecados, as nossas faltas cometidas contra Deus, faz com que a nossa situação diante de Deus seja uma situação de morte espiritual. Acontece que essa morte espiritual nos impossibilita de nos relacionarmos com Deus. Não é possível chegarmos a Deus justamente porque estamos mortos. Nós estamos inábeis, nós estamos impotentes, nós não temos condições, porque estamos mortos, de não chegar a Deus, porque Deus é Deus de vivos. E aí você fala assim, não, mas eu tenho vida. Não tem. Jesus fala, João 6, 53, Jesus está falando com os religiosos, olha, vocês não têm vida em vocês mesmos. Se vocês não comerem do meu corpo, não beberem do meu sangue, vocês não têm vida em vocês mesmos. Só tem vida quem se alimentou da vida. Jesus é a própria vida. Quem não chega até Jesus está morto. Muito embora pareça estar vivo. Está vivo fisicamente, mas está morto espiritualmente. Em outro momento, Jesus disse uma coisa muito triste para as pessoas. João 5,40 Jesus diz assim, vocês não querem vir a mim para terem vida. Essa é a condição das pessoas. Estão mortas nos seus pecados. Não têm vida em si mesmas. E não querem se chegar até Deus para ter vida. Que tristeza essa condição dos humanos. As pessoas estão mortas e não querem ter vida. Mas foi por isso então que Jesus enviou o seu Espírito a nós, para fazer com que nós tenhamos condição de nos chegar até Deus, para fazer com que nós queiramos. Então a graça bendita de Deus vem até nós. Nós da nossa igreja chamamos isso de graça preveniente. A graça de Deus nos alcança e nós somos despertados para querer, para desejar as coisas que Deus quer nos dar. E é por isso que nós aceitamos e queremos a vida que Jesus nos dá, porque a graça de Deus nos foi dada. E quando nós pensamos, então, que naturalmente nós não temos vida, que naturalmente nós estamos mortos, nós chegamos a uma conclusão. Se nós não temos vida em nós, e Deus é Deus de vida, dos vivos, se nós não nos chegarmos até Jesus para ter vida, nós não podemos de maneira alguma chegar até Deus, porque chegaremos como mortos. Então qualquer pretensão humana de alguém chegar até Deus, por via de uma religião, por via de uma verdade, seja ela qual for, por via de competência própria, por via de justiça própria, por via de ter feito coisas boas, por via de ter qualquer outra coisa que você pretenda, qualquer pretensão, qualquer autossuficiência, você vai até Jesus para ter vida. E vivo você vai até Deus. Cadê? Ah, voltou. Tinha dado uma pausa aqui, mas voltou. Aleluia. Eu não sabia o que fazer. Vou concluir nossa mensagem. Os que querem se chegar até Deus devem ir através de Jesus. Não há outro caminho. Não há religião que te leve a Deus. Não há lugar sagrado. Não há nada, nenhuma circunstância que possa te levar até Deus, a não ser Jesus Cristo. Ninguém pode saber as verdades a respeito de Deus, nem sobre o que Deus deseja, nem sobre o que está no coração de Deus, a não ser que o próprio Senhor Jesus revele. E essa revelação está na própria pessoa de Jesus. Quem chega até Jesus tem o conhecimento da verdade a respeito de Deus. Ninguém pode chegar até Deus, a não ser que receba vida. E essa vida é o próprio Senhor Jesus. Então, a questão, quando Jesus diz, eu estou indo para junto do meu Pai,
Ele diz qual a maneira de se chegar até o Pai. É através dele, Jesus. Nós entendemos que não diz respeito a fazer parte de uma religião nem num lugar religioso. Não diz respeito apenas a ter conceitos de verdade. Não diz respeito apenas a pensar que eu posso me chegar até Ele do jeito que eu quiser. Na verdade, só há uma maneira de se chegar até Deus. Uma maneira de se chegar até o Pai. É através de Jesus. Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Se você quer se chegar até Deus, você precisa ir através de Jesus. Abra mão de todos os seus preceitos. Abra mão de tudo aquilo que você tinha como caminho, de toda a verdade que você tinha que não fosse o próprio Senhor Jesus. Abra mão de toda a autossuficiência e pretensão. Você só chegará até o Pai mediante Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero orar com cada um de vocês agora para que essa palavra fique firmada no seu coração. Quero orar com você. Talvez você estava até agora se apoiando em alguma religião. Provavelmente alguns de vocês estavam apoiados em alguma pretensa verdade ou numa autossuficiência. Eu quero orar com você para que você se apoie apenas em Jesus. Para que no seu coração apenas Jesus seja o todo, o tudo que há de te levar até o Pai. Vamos orar. Ora comigo. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida desses que me ouvem, que me assistem, pedindo que o Senhor seja com eles, em cada momento, e que o Senhor dê a eles essa graça bendita, de eles serem alcançados. Que o Teu Espírito Santo que nos foi dado pela volta do nosso Senhor Jesus, que esse Teu Espírito convença cada um dos seus pecados, do juízo e da justiça. Que eles sejam iluminados nos seus olhos, para que olhem para Jesus e o vejam como o único caminho. Que eles entendam que nenhuma religião há de salvá-los. Nenhuma religião pode fazer o que pretende, que é a pretensão de levar as pessoas até Deus, até o Senhor. Não é possível que eles entendam isso, que só Jesus pode levá-los até o Senhor. Que eles não pensem que alguma verdade, que algum aglomerado de leis ou mandamentos pode fazer com que eles tenham um conhecimento da tua pessoa ou da tua vontade. Somente Jesus nos revela plenamente isso. E que eles entendam que tu és um Deus de vivos, e que só aqueles que se chegam através de Jesus para o Senhor é que tem vida, porque ninguém tem vida em si mesmo. Mas Jesus é a própria vida, e Ele nos dá dessa vida para que cheguemos no Senhor. Em nome de Jesus eu quero abençoar os meus irmãos, abençoar a todos esses que nos ouvem, e faço isso no nome bendito de Jesus Cristo. Amém.